Ora, boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um Debates com História. Hoje o painel tem uma participação especial de dois oradores, com temáticas bastante específicas e que acabam por estar interligadas. A nossa temática de hoje é História, Memória e Passado Colonial. Connosco temos Bruno Carvalho, que tem a formação em Licenciatura de História e mestrado em História Contemporânea na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, com especialização no colonialismo e pós-colonialismo. Tem um curso intensivo para a gestão de dados de investigação e publicou recentemente o livro que consolida a sua tese, Política e Sociedade Colonial Branca no Sul de Angola, o caso das Terras Altas de Huila, 1958-1975. Atualmente é estudante de mestrado na Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, especialização de Economia Financeira. Connosco também temos hoje o Rodrigo, licenciado em História pela Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, atualmente tira um mestrado em Ensino na mesma instituição e publicou o seu livro em abril, de 2021, Memórias da Guerra, Como Fazer História a partir de quem a viveu. Também é fruto do seu trabalho de investigação da licenciatura. Boa noite aos dois, sejam bem-vindos ao Debates com História. Queria agradecer-vos a vossa presença e, antes de mais, dizer aos nossos ouvintes que hoje a temática vai, no fundo, abordar o tema central, a questão colonial e a questão da memória na história, mas focando nos vossos estudos de caso. Começava então por lançar uma primeira questão, dirigida, podemos começar com o Rodrigo, se fosse possível, e depois passo para o Bruno. Sim, claro. O papel da memória na história, na vossa perspectiva, também um bocadinho tendo em conta a vossa experiência, qual será a importância deste papel da memória na história? Boa noite, Rodrigo. Boa noite. Antes de mais, agradeço o convite em nome e agradecer ao Bruno e ao grupo. Para mim, o papel da história e da memória, neste caso no passado colonial, a memória e a história são duas matérias que andam sempre interligadas. A história podemos vê-la como uma ciência e a memória, pelo contrário, pode ser interpretada como uma herança cultural. A memória pode fornecer indicações sobre um país, ou uma localidade, ou uma região, e lembramos da importância que esta assume, sobretudo as lendas e os mitos a nível local. Por ter esse papel, as memórias acabam por serem contribuidoras, no processo de formação de identidade de uma localidade ou de uma pessoa. E na formação dos cidadãos adquirem uma importância muito relevante, criando assim uma ligação entre a terra e as suas gentes. Mas as memórias que eu tenho trabalhado são as memórias daqueles que podemos ver como que foram esquecidos nos últimos tempos. Memórias de homens que se viram privados da sua juventude, da sua família e sobretudo da sua liberdade, que foram obrigados a ir combater para a África por uma causa que podemos afirmar que nada lhes dizia, porque esses homens não tinham carreiras militares. Alguns, sim, estavam no exército, eram militares de profissão, outros não, foram obrigados a isso. É ao que eu classifico como memória, por vezes lembrada, que ainda vivos, aqui na minha terra natal, neste caso o Castelo Neiva, o caso de estudo, que deram o seu contributo para que, na visão deles, o passado não se volte a repetir. Jovens na flor da idade, que estavam a namorar, que estavam casados, com filhos, ou que deixaram as mulheres grávidas e que foram obrigados a embarcar sem saber se regressavam, sem saber o que iam encontrar, e são hoje veteranos de guerra, se virmos assim, mas veteranos, com muitas histórias para contar, e decidiram embarcar comigo nesta aventura de contar aquilo que foi o seu papel na história de Portugal de meados do século XX. E é a partir desses testemunhos, daqueles que foram também vítimas do colonialismo do Estado Novo, que construí esta narrativa, neste caso o meu livro e o próximo trabalho que estou a desenvolver, que à partida, se tudo correr bem, sai este mês, que construí esta narrativa, tendo em conta o que viveram, o que sofreram, o que se lembravam nos maus momentos, e quem falavam quando tudo parecia desabar. Ou seja, resumindo, para mim a memória e a história, neste caso o colonial, são duas memórias são dois papéis que andam sempre juntos, e essa memória, mais tarde vamos abordar essa questão,
pode servir como um aviso para o futuro, para termos em conta do que se passou no passado. Sim, de caminho, de facto, vamos entrar um bocadinho mais a fundo na tua temática, no teu caso de estudo, mas tocaste aí em 2 pontos interessantes, a questão da narrativa, acho que é muito importante, até na vossa questão dos estudos coloniais, isso é um tópico que acaba por ser muito divulgado, a tal questão das narrativas, e um segundo, a memória e a história de mãos dadas. Mas à frente temos lugar para discutir um bocadinho mais isto. Fazia também uma questão, Bruno, boa noite, sobre o papel da memória na história e a sua importância. Boa noite, Bruno. Antes de mais, agradecer-te o convite e por esta iniciativa dos debates com a história. Sem dúvida que são iniciativas que se têm vindo a realizar e são imprescindíveis para a difusão do conhecimento, não só também das nossas investigações, mas também para reforçar o interesse sobre as temáticas históricas. Cumprimentar também o Rodrigo. O Rodrigo fez um trabalho incrível na publicação, visto que Obrigado. Portanto, o papel da memória e, no fundo, a utilização da memória como uma ferramenta para a investigação revelou-se ímpar. Com isto, eu passo a abordar esta seguinte questão, que é: a memória é imprescindível para a construção do conhecimento, mas também deve ser, então, enquanto essa ferramenta, utilizada com todos os tipos de utensílios, utensílios adquiridos, neste caso, por parte do historiador, de modo a que se consiga filtrar o verdadeiro sumo do conhecimento. Mais uma vez, acho que aí o Rodrigo teve bastante bem. Aliás, temos também disciplinas durante a nossa licenciatura que nos permitem adquirir esses utensílios para depois utilizar a ferramenta da memória, conseguir construir uma obra, se me é permitida assim esta descrição. Relativamente ainda ao que me perguntaste, Bruno, na minha dissertação eu não contei digamos, diretamente com recordações, memórias de antigos participantes, digamos assim, da temática abordada, como no caso do Rodrigo, por exemplo, isso sucede, os ex-combatentes, não é? Mas tive o privilégio de conviver um ano e meio antes, com um ex-integrante de um partido nacionalista, que, por sua vez, fez parte, digamos, da luta anticolonialista e da emergência nacionalista no sul de Angola, nomeadamente, refiro aqui também a figura de Adolfo Maria, que foi imprescindível para a compreensão e também para, de certo modo, me criar um pouco o bichinho de investigar o porquê da temática, não é? No sul de Angola, o porquê de ter sido diferente do resto de Angola e, de certo modo, como é que acabou por surgir aquela emergência nacionalista, em que termos e de que modo é que, comparativamente com os restantes movimentos africanos, quais é que são aqui, portanto, quais é que são, o que eu quero transmitir é quais é que são as diferenças que, por sua vez, tornam aquele trabalho de ser emergente nacionalista em Sul Angola tão diferente como no resto do país e no resto dos países africanos. Mas, sim, respondendo um pouco à tua pergunta, Bruno, eu também, de certo modo, não estou a conseguir ser sucinto, porque lá está, acho que, do ponto de vista do que eu publiquei, acho que a pergunta é mais endireitada para o Rodrigo, por assim dizer, mas futuramente, quando a seguir iremos abordar mais a temática portanto, o trabalho em si mesmo da memória, aí talvez poderei dar um contributo mais sucinto, um pouco mais eficaz do que é. O teu tópico não foi muito direcionado para as questões de memória, trabalhaste mais com dados e questões mais bibliográficas, mas de certo modo acabaste por entrar na realidade colonial, que é isso que também nos traz aqui e é essa a importância. Eu dirigi ao Rodrigo um segundo momento da exposição relativamente à importância destes estudos ultramarinos, ou seja, a ligação entre o que ele recolheu, a memória dos ex-combatentes, e
também aquilo que ele tentou pesquisar, tentou trazer de novo para o debate historiográfico. Rodrigo? Sim, o meu trabalho ficou um bocado preso, entre aspas, já à minha freguesia. O meu objetivo, eu sempre fui um apaixonado por história local e vi no seminário de licenciatura a oportunidade de fazer algo que desse contributo para a história da minha freguesia. E então lembrei-me de falar com os ex-combatentes, com pessoas aqui da minha localidade que pudessem contar a sua história. Daí o título Memórias de Guerra, como fazer história a partir de quem a viveu, porque eles efetivamente viveram uma história na primeira pessoa. Então, foi também durante um tempo ingrato, que foi durante o primeiro confinamento, só consegui recolher 18 testemunhos, fiquei um bocado preso a esses 18 testemunhos, mas foram 18 testemunhos que enriqueceram muito. Se formos a falar assim, este trabalho insere-se numa tendência historiográfica, que é os estudos subalternos. Esses estudos nasceram na Índia e nasceram para estudar os segmentos da população que podemos dizer assim que não tinham voz, que não estavam representados na historiografia comum. E é de certo sentido isso que eu procuro fazer neste trabalho, porque estes homens representavam os estratos mais humildes da população portuguesa que foram forçados a combater em África. Eu não faço uma história propriamente dita do confronto, porque isso já há muita bibliografia e muita investigação feita sobre isso, mas também não é a minha intenção trabalhar e estudar as altas elites e as altas patentes militares, mas sim, os estratos mais baixos, se assim podemos dizer, mas tendo consciência que do lado da população colonizada também estamos a falar de uma população subalternizada pela população colonial e que obviamente merece ser estudada. Contudo, não podemos pensar que os soldados portugueses, só por representarem o lado colonizador, fossem elementos dominadores ou dominados, na medida que eles aqui no nosso país também eram subalternos, também eram dominados e eram obrigados, e lá está, o caso da guerra colonial é o exemplo perfeito que explica isso. Eles foram obrigados a combater e dentro de Portugal a sua voz e as suas memórias também eram esquecidas. E depois nestes trabalhos abordei temas como a morte, porque por incrível que pareça a morte era um autêntico, eu costumo lhe chamar, se calhar então de brincadeira, mas não é assim tão brincadeira, a morte era um autêntico camarada de guerra, estava diariamente presente com estes homens. E os ferimentos e as operações militares também foram abordados, ou seja, as suas memórias que, por vezes, nas entrevistas que eu faço, trazem um sorriso, porque eles recordam alguns tempos, porque para muitos foram tempos muito bons, sair de Portugal de uma miséria autêntica e ir para lá, porque muitos dizem mesmo, as colónias estavam mais bem desenvolvidas do que algumas regiões em Portugal. Havia cinema ao ar livre, havia restaurantes, havia liberdade. Eles dizem que lá havia liberdade, porque a PIDE estava sobretudo concentrada nas cidades e muitos fazem essa comparação. Então, a recordar esses tempos que eles viveram lá, eles sorriem, mas também por vezes aparece lágrimas, aparecem muitas lágrimas, que eles, se lhe perguntarmos diretamente se têm algum trauma de guerra, dizem que não, mas tentar ir ao pormenor da coisa, ir ao falar mais concretamente de casos, eles começam a emocionar-se, começam a recordar essas memórias e percebe-se perfeitamente que isso os afetou, mas muitos viveram, como eu já referi, os melhores momentos da sua vida, a abundância de comida e a adrenalina de defender o que na altura era sentido como território português, assim o permitiu, mas porém temos de ter em conta que estamos a falar de tempos de guerra essa que fez milhares de vítimas que vão ficar para sempre sepultadas nas províncias ultramarinas, nas antigas províncias ultramarinas. Exato. Obviamente que as dimensões não foram iguais, mas eu estava agora a lembrar que quando passei pelo estudo da Primeira Guerra Mundial, o pós-guerra é sempre difícil.
e creio que também no pós-guerra ultramarina acaba sempre por termos esta ideia. Um professor meu dizia que a Europa saía pobre e exausta. Eu acho que mesmo que as colónias acabam por ser um bocadinho exaustas e com bastante memórias profundas, não é? Que acaba Sim. por na coletividade, no conjunto de povoações que vocês estudaram, tanto do lado dos portugueses como do lado dos povos que tentaram se emancipar, tem muito que dizer e muito a acrescentar à história. E muitas das vezes essas vozes esquecidas, esses sinais, não englobam de todo o trabalho que nós, ou quem estuda estas comunidades, o faz. Daí eu também sempre... alertar, desculpa interromper, Força. que eu acho que também era importante recolher esses testemunhos Exato. de quem lutou pela liberdade. Os testemunhos deles também são importantíssimos para a historiografia. Acho que ficava um trabalho engraçado, mas era no mesmo trabalho tentar ver as duas perspectivas, do ponto de vista, se assim podemos dizer, do colonizado e do colonizador. Acho que ficava um trabalho muito interessante, porque temos que ver que do lado português havia pessoas que têm o seu papel na história, mas do lado do colonial também há essas pessoas que tiveram um papel importantíssimo na história do país deles. Na minha perspectiva, eu acho que é mesmo aqui a parte destes discursos e narrativas que são criados quando é ensinada e é escrita a história, que acaba por levantar algumas problemáticas. O que muitas das vezes as pessoas, quando começam a investigar, até mesmo os restantes investigadores, não têm às vezes as ferramentas essenciais para peneirar, não é? Para exprimir isso. E principalmente aí, Bruno, se me permites acrescentar aí um dado, tanto até nas populações que foram colonizadas, que depois reivindicaram, através dos seus movimentos, através das suas ações, da sua ruptura, não é, com as amarras coloniais, atualmente, e não só também, no seu desenvolvimento, portanto, desde o momento em que atingiram a independência até à governação presentemente dita, ocultam informações e omitem também dados da época. Isto para alertar, digamos, para o ponto principal, que eu julgo que deve ser deste debate, que é a utilização da memória na construção do saber histórico. Exatamente. E o Rodrigo falou há pouco também, muito bem, digamos, visto também os homens que cá eram obrigados a ir batalhar, de certo modo as suas memórias também eram dissipadas. Também eram dissipados alguns dos colonos que se viam subjugados a uma sociedade colonial balizada e completamente condicionada por parte do Estado fascista, que impedia até para alguns dos colonos o progresso, nem que seja o progresso administrativo, progresso literário, progresso cultural, progresso político, sendo alguns até considerados de portugueses de segunda, ou à época, como se dizia, brancos de segunda. Portanto, imaginemos os que eventualmente nem sequer eram dessa etnia, dessa raça, por assim dizer. Eu acho que não estou a conseguir fazer entender. Sim. Para além disso, depois aliar ao facto de essas populações que foram colonizadas e depois se reivindicaram e conseguiram atingir a independência, também ainda omitirem certas informações históricas. Angola, para ser sincero, é um exemplo disso. Aliás, nós, enquanto estudantes de História, não digo que é o nosso dever, mas acabamos por ser coagidos pelo nosso subconsciente a estar sempre alerta às notícias do mundo, às notícias do presente. E vemos, então, falando aqui do ponto de vista colonial, uma ex-província ultramarina, como disse há pouco o Rodrigo, no caso de Angola, vemos o que se passa hoje, presentemente em Angola, e a influência que tem a memória para o que se passa hoje em Angola, por exemplo. Portanto, aqui, desculpa adiantar-me mais na parte da construção do saber histórico a partir da memória, não quero passar aqui etapas, mas pronto, achei por bem que devia contribuir também com este dado, porque eu acho que há omissão de informação tanto de uma parte como de outra. Depois conhecimento é outra coisa, porque conhecimento, lá está, é necessário as ferramentas e os utensílios para extrair dessas memórias o que é o verdadeiro saber, não é? Sim. Agora, repara, só a informação por si já vem manuseada, manipulada, por sua vez até omissa, então o quanto é difícil extrair o conhecimento.
Eu acho que nós nunca chegamos, quando fazemos o trabalho académico e o trabalho de investigação, nunca chegamos ao verdadeiramente, não é? A essa palavra. É sempre muito difícil, Sim. não é? O horizonte da investigação e até mesmo do que são os factos históricos acaba por nos afastar um bocadinho disso. Mas vou pedir e aproveitar a tua intervenção para funilar um bocadinho também o teu trabalho. E eu estava aqui a verificar o teu título, Política e Sociedade Colonial Branca no sul de Angola, e creio que tu tocaste mais numa perspectiva de estudar as elites, não é? As elites dirigentes. Queres partilhar connosco como é que foi o teu objeto de estudo? O que é que, qual foi, de facto, a tua... Sim, Bruno, de certo modo, claro, partilho com todo o gosto. De certo modo, foi um estudo, bem, um estudo das elites. Certo. Não podemos qualificar um estudo de elites, não é? No sentido restrito da investigação, não se baseou somente nas elites. O que se baseou foi no estudo da população branca, no que nós podemos considerar que seriam esses brancos de segunda que eu referi há pouco, nos que, portanto, que são angolanos, brancos de terceira geração, não são primeira geração, portanto, colonos de terceira geração, e que, devido, portanto, a todo o envolvimento da sociedade colonial da época, muitos deles até se fixavam e eram empregados em certos setores administrativos, comerciais, até também culturais. O que o trabalho em si retrata é, maioritariamente, a emergência nacionalista protagonizada por este tipo de pessoas. Ok? Algo que vem romper com, digamos, a concepção base de quem reivindicou a independência de Angola. Ou seja, o objetivo não é contradizer, portanto, esta concepção base. O objetivo é acrescentar. Mas acrescentar algo que, atualmente, e que, pelo menos, até não há muito tempo, seria considerado como, digamos, um erro crasso de análise. Porque, ao nós investigarmos as vertentes de emergências nacionalistas em Angola, dos vários movimentos que foram criados, nós, a priori, indicarmos que houve um movimento formado maioritariamente por colonos de segunda geração, em que esses próprios colonos de segunda geração, ou analisando também o conceito de raça, porque é necessário, têm a raça, são brancos, e que, de certo modo, conseguiam ligar o que era a sua cultura e as suas raízes com o seu país de origem, que é Angola, não era Portugal, com os restantes povos autóctones. Por exemplo, tens vários tribos em Angola, por exemplo, povos cumbundos, ovimbundos, tribos como... e, de certo modo, acabavam por, a seu lado, reivindicar a independência. O que aqui acaba por ser interessante, e que, dentro do estudo de caso analisado no sul de Angola, nas terras altas da Huila, é que a criação de um desses movimentos surgiu no Lubango, Sá da Bandeira à época. O movimento chama-se FUA. E esse movimento, quando sucedem os acordos de Alvor, e tendo este movimento, portanto, preponderância na sociedade, nas terras altas do Huila, que há documentação expressa na investigação que demonstra tal facto, não é de todo sequer tido em conta para o processo de descolonização. E aqui, mais uma vez, Bruno, tu vês que há omissão de informação e, de certo modo, mais uma vez, atualmente surgir um trabalho que expõe a preponderância de um movimento destes, primeiro expõe a criação de um movimento destes. Nós vamos aos livros de história do secundário e certamente não falam lá sobre este movimento, não é? Dizemos que em Angola há 3 movimentos e às vezes até só dizemos que há 2, o que também está mal.
portanto, estar a expor algo assim novo e que, de certo modo, vem a romper com a concepção ideal do que foi a independência em Angola, quais os seus protagonistas, quais os seus movimentos, acaba, de certo modo, por ser, digamos, chamativo, mas ao mesmo tempo é necessário ser lido da mesma maneira que foi composto. Portanto, com um ritmo pedagógico e com uma sintaxe imparcial. Claro. Okay? Porque o objetivo da investigação nunca será, não é, por isso nunca será, não é? Alinhar-se a qualquer tipo de credo ou de quimera, simplesmente é dar a conhecer, transmitir o saber histórico. E lá está. Isto é algo que nós também, vindos da vertente de história, conseguimos fazer com, eu não diria com facilidade, porque não considero que seja fácil, mas conseguimos fazer de um modo eficaz, tal como o Rodrigo também fez na sua publicação, porque temos ferramentas que nos são concedidas ao longo do nosso percurso académico. Sim. E para além disso, também é termos uma certa atenção portanto, no que nos é dado, seja isso transmitido oralmente, ou seja através da escrita, portanto, ler uma fonte impressa, ter muito cuidado a analisar o que está lá escrito. Lá está, no caso, porque do ponto de vista do diálogo, se dará melhor o Rodrigo expor. Mas, por exemplo, analisar uma fonte impressa, perceber que dentro das fontes impressas existia à época uma conotação, seja ela negativa ou positiva, sobre diversos fatores, meios que envolviam. Não é? Eu recordo o assalto ao paquete de Santa Maria, em que uma fonte impressa que eu analisei cerca de 1000 jornais deste jornal, que é o Jornal do Will, é uma das partes das minhas fontes arquivísticas, portanto, tudo o que eu analisei, fazia menção a que, portanto, o Paquete de Santa Maria foi protagonizado por Henrique Galvão e os seus piratas. Não é? Daqui uma certa adjetivação, não é? Uma conotação negativa, com o intuito de, a priori, lá está, as pessoas criarem uma visão sobre um acontecimento. Mais uma vez, levo isto outra vez para a parte da construção da memória histórica. Porque, repare-se, e para além disso portanto, a atenção às falácias das coisas. A falácia da falsa autoridade, não é? À época nós vermos, se calhar, uma pessoa da alta sociedade, agora sim das elites, pegando no que tu disseste há pouco, sim, dizer algo como o assalto foi protagonizado por Henrique Galvão e os seus piratas, não é? A pessoa fica assim, pela falsa autoridade, é alguém que sabe mais do que eu, que está a dizer algo que eu não sei, portanto eu vou acreditar, não é? E depois aqui trabalhar também na memória será um pouco disso. Eu acho que o exercício da escrita histórica já é por si difícil, não é? E vocês sabem que acabaram por, em trabalhos, deparar-se com as dificuldades do que é o inquérito em história. Mas se vocês tiverem um trabalho honesto, como o tiveram e como fizeram um trabalho honesto, e boas perguntas, acaba por a fonte começar a comunicar com vocês, entre aspas, e vocês terem a realidade como um todo, não é? Nunca se chega a isso, mas acho que aí é importante termos em conta isso, porque às vezes a questão é mesmo a fonte não ser bem interpretada, porque nós não temos boas perguntas, porque a fonte dá sempre o que é necessário, não é? Às vezes as nossas perguntas é que são escassas ou não temos a tal capacidade. Para isso é preciso muito trabalho e de certo cada um gera de acordo com a sua forma. Mas agora também virando para outra questão, para outro ponto, dando um bocadinho a liberdade ao Rodrigo para expor também a sua pesquisa e alguns dos seus dados. Relativamente à memória histórica, o Rodrigo pegou muito em casos micro, não é? Uma questão muito específica de um conjunto de combatentes no local da sua região. Dentro do teu estudo, começaste a compreender que essas construções, essas memórias das próprias pessoas, dos próprios combatentes, de certo modo vão dar-nos um pequeno pedaço, uma peça do puzzle do que é o passado colonial, correto, Rodrigo? Sim, corretíssimo. Eu acho que isso até vai um bocado de encontro ao título do meu livro.
não voltando a repetir, essas pessoas são uma fonte histórica, viva. Até diferente das outras fontes, sim, do ponto de vista administrativo, que o Bruno analisou e impressas, ok. E também é importante os ouvintes distinguirem. É um tema muito sensível. Tu estás a trabalhar com as memórias das pessoas, tu estás a trabalhar com pessoas vivas e dás o caso de interpretares mal o discurso de uma pessoa ou insinuares alguma coisa, essa pessoa pode ficar totalmente ofendida. É uma realidade. São fontes históricas. E depois daí essa sensibilidade de as trabalhar, porque são as memórias das pessoas, é a sua história pessoal, é a micro-história na macro-história, se formos assim a ver. E essas memórias são mesmo muito... eu estou um bocado em volta da sensibilidade, mas é totalmente verdade. E vês que passados tantos anos esse tema ainda a afetar estas pessoas é muito... é mau mesmo, porque vês que isso estragou-lhes a vida. Depois não tiveram um acompanhamento psicológico, acho que isso à época ainda nem existia, não tiveram esse acompanhamento psicológico e as pessoas foram elas próprias os seus psicólogos e guardaram para si esses traumas e essas recordações. Imaginemos... Sem dúvida, Rodrigo. Lá está. O que até advém, desculpa se eu interromper, Rodrigo, sim, não há problema. Mas para reforçar isto mesmo, o Rodrigo insiste neste ponto e eu concordo muito, Bruno, porque lá está, atender à especificidade e, portanto, da análise que o Rodrigo fez, portanto, presencial, com pessoas que têm os traumas, não é? O que vem da palavra em trauma, que é um trauma, um medo, uma ferida, que é de onde vem a palavra. Ou seja, atendendo a esta especificidade, acaba por ser imprescindível, não é? Nós termos, depois de um trabalho como o do Rodrigo analisado, acaba por ser imprescindível nós conseguimos compreender, de certo modo, o que a memória, por si só, e os efeitos desses traumas, depois podem ter no conhecimento do saber histórico. Portanto, tem de ser além desse trauma, que acho que é isso que o Rodrigo também está a querer expressar, e entender a verdadeira mensagem que é necessário passar. Entende? E daí, lá está, tendo esta especificidade, é por isso que o trabalho depois também merece ter esse reconhecimento, mas não só o reconhecimento, merece ser também difundido e as pessoas devem lê-lo e devem prestar atenção ao que está lá escrito e recolher informação pelas próprias. Até mesmo porque o passado colonial em Portugal, se calhar o Rodrigo também tem essa percepção, acaba não ser muito bem tratado, não só na parte pedagógica da essência da questão, não é? Desmistificarmos certos preconceitos que existem até mesmo nas escolas, na sociedade portuguesa, mas também dentro da comunidade académica que muitas vezes ou trata de um ponto de vista X ou do ponto de vista Y, não é? Sim. Temos sempre estes extremos, não é? Sim, pois é um tema que infelizmente está muito politizado ainda. Lá está, porque as pessoas ainda estão vivas. É um tema que ainda lá está, é a memória das pessoas. Estamos a trabalhar com memórias e depois cada pessoa tem o seu ponto de vista de interpretar as coisas. Tanto, eu não quero entrar em termos políticos, mas tanto de direita como de esquerda, e cada pessoa interpreta o seu ponto de vista, a sua maneira de ver e lá está. Se formos a analisar ao pormenor e politizando a coisa, é melhor não entrar por aí, que senão metermos numa alhada, mas este também é um tema que também ainda não está muito trabalhado, como já referiste. Eu, quando comecei a fazer este trabalho, iniciei uma pesquisa sobre trabalhos que tinham por base testemunhos orais, que me podiam potencialmente ajudar na elaboração do meu trabalho, mas a única coisa que encontrei foi um trabalho feito com testemunhos de oficiais, feito pelo Centro de Documentação do 25 de Abril, mas para soldados rasos, como o meu trabalho, não é assim tão comum. Mas há pessoas que têm trabalhado a memória colonial, como o Miguel Cardina, e outras pessoas ligadas ao Centro de Estudos Sociais,
mas não tem em conta os simples soldados, tem em conta os oficiais e as altas patentes. Mas temos também, desculpem, no campo da Sociologia e Antropologia, Margarida Calafate Ribeiro também tem trabalhado estes temas. Mas lá está, acho que às pessoas, aos soldados rasos, aos ferriers, aos soldados, aos primeiros cabos, até aí, aos sargentos, não há muitos trabalhos que se possam interpretar. Há aqueles trabalhos locais de recolha de quem eram os combatentes. Ou então memórias, não é? Sim, mas não as memórias. Não as memórias. O que eu tenho analisado trabalhos aqui na região de Viana do Castelo. Sim. Até porque agora estou, como já disse anteriormente, estive a fazer recolha de testemunhos para a freguesia vizinha, para São Romão de Neiva, e há trabalhos feitos em algumas freguesias de Viana, mas é apenas a recolha, uma fotografia do soldado e as funções que desempenhou e onde as desempenhou. Mas não se tem em conta as suas memórias. Daí acho que é a particularidade destes meus trabalhos, é serem eles os construtores desta narrativa. As memórias é que constroem o texto e o texto vai se adaptando às suas memórias, ao que eles viveram. E neste novo trabalho tenho muito isso, tenho tanto testemunhos de pessoas que foram logo no início da guerra colonial, onde foi necessário construir as infraestruturas necessárias para eles se albergarem, foi necessário construir enfermarias, foi necessário construir dormitórios, foi necessário construir tudo. Tenho também recolho de 2 testemunhos de dois ex-combatentes na Índia, que estiveram lá quando houve a ocupação indiana, e depois também tenho testemunhos um bocado particulares que até eu fiquei a conhecer e não conhecia, de pessoas que foram ajudar no pós-guerra, no processo de transição de poderes. Tenho um membro do Exército Misto. Nós na História de Portugal em África acompanhamos como é que se deu o processo de transferência de poderes, falámos que foi criado um parlamento com representantes dos 3 movimentos guerrilheiros. Sim. E dos 3 movimentos e do movimento das Forças Armadas, mas nunca na minha cabeça me tinha passado que havia um exército misto, com representantes das 3 guerrilhas e do exército português. E eu tenho um testemunho de um militar e depois o próprio, como ele contou, como é que era conviver com os membros da UNITA, como é que era conviver com os membros da MPLA, que eram totalmente diferentes. Acho que como já referi, acho que é essa a particularidade do meu trabalho, dar a relevância a quem viveu a história. Eu acho que nesta análise que vocês fazem, e há bocado estavas a falar da abordagem, da difusão, eu acho que a necessidade aqui é mesmo falar, é mesmo pesquisar, os arquivos ainda estão repletos e as pessoas repletas de informações para ser tratadas, por isso aqui de forma muito clara as pessoas, e os historiadores e os investigadores cada vez mais contribuírem para o debate, para ele não ficar muitas das vezes naquele mito que fica e que Portugal e outros países às vezes não falam e deviam destacar mais essa questão. O que eu agora vos coloco é uma pergunta muito mais direta às vossas dificuldades em trabalhar estes assuntos. Tanto os estudos coloniais, ou seja, tratarem toda esta questão ultramarina, o estudo das populações, das suas políticas, do seu cotidiano, mas mais diretamente para o Rodrigo também, o seu grande entrave e a sua grande dificuldade ao tratar a memória como ferramenta para o seu trabalho. Começar pelo Bruno, se calhar, dificuldades que teve na realização do seu trabalho. Sim, Bruno, antes de responder à tua questão, também acrescentarem um ponto, não é? Tu referiste da importância da memória e dos documentos estão presentes, acessíveis. Cabe então também aos historiadores fazerem o seu trabalho e divulgarem depois esse conhecimento. Porque lá está, sabes que às vezes, e nós vemos isso muito atualmente, não se estuda a história ou evita-se a história para apaziguar a possível morte de alguém, não é? Porque a história tem sempre um vencedor, os perdedores, portanto, e com isso advém a morte,
ou vem a derrota e a vitória, a morte. Aqui também pegando no que o Rodrigo disse há pouco, camarada presente, não é? E portanto não se estuda a história para apaziguar a morte, mas depois futuramente vamos encontrá-la. Se é que entendem o que é que eu quero dizer com esta analogia, não é? Nós acabamos por não estudar, mas depois no futuro, por não estudarmos e não termos o conhecimento, somos os culpados também pelo surgimento de certos movimentos e de certos agentes que depois acabam por propagar a morte. Ou neste caso, uma vitória e a sobreposição do ser humano sobre o outro, não é? Isto já aqui está vazando um pouco para as antigas ideologias germânicas. Respondendo à tua questão, a níveis de dificuldades. A primeira dificuldade que eu acho que surge, de certo modo, digamos, obviamente que podia ter reforçado muito mais a investigação e ter dado um toque diferente também ao trabalho, era a possibilidade de eu poder ter ido ao local, não é? E depois fazer, digamos, uma comparação entre o que aquela sociedade colonial e a emergência nacionalista que pairava naquela sociedade colonial comparativamente com os dias de hoje. Acho que ficaria interessantíssimo. Portanto, diria aí que seria uma dificuldade, a minha dificuldade não ter ido, portanto, ao sul de Angola e ter investigado in loco, por assim dizer, as terras altas do Willow. Uma dificuldade, digamos, mais na prática, diria na investigação, não na filtragem do conhecimento, mas uma certa dificuldade na numerosa documentação, mas isso acho que qualquer investigador, o Rodrigo também sabe isso bem, para ter um bom trabalho é preciso trabalhar, não é? Para sair um bom trabalho é preciso haver empenho, é preciso haver uma resiliência e pronto, mas acho que a níveis de dificuldade é que eu deveria acrescentar, é que é muitas fontes, muitas horas de análise, muitas das vezes fontes que não conseguem dar resposta ao que nós queremos, mas aí para alertar o que tu disseste há pouco e bem, às vezes a pergunta é que não é bem colocada. Isso, tens muita razão também em referir isso. Portanto, no meu entender, acho que foi um pouco isso. Lá está, a questão da memória em si, que acaba por ser o conceito de debate deste nosso debate com história, não é? Em si, a questão da memória não pendeu muito para a minha investigação. Lá está, foi mais para a investigação do Rodrigo. O que eu, tendo em conta o que eu aprendi e o que surgiu depois da publicação, é, digamos, depois a penetração dessas memórias coligadas ao saber histórico. Porque, passado colonial, não é? precisamente, porque, quer dizer, tu tens hoje em dia, e há pouco falavas da importância da temática do colonialismo, aliás foi o Rodrigo que até falou, e até da questão partidária. Eu acho muito bem que nós também façamos essa abordagem aqui, porque, repara, o Público, que é um jornal que até tem uma abertura para a investigação da parte histórica. Aliás, recordo até que semanalmente, se não estou em erro, uma das edições do Público traz sempre um artigo ou um trabalho, qualquer vertente histórica analisada. Mas lá está, eu faço esta pergunta, quer dizer, vejamos alguém de doutorado que investiga a história a defender qualquer... não precisa de ser defender, mas a apresentar algum ponto crítico, não é? Um ponto de ruptura na história colonial. Claro. O que é que essa investigação ou a apresentação desse académico irá mudar na opinião de alguém que viveu aquele passado colonial? Não é? Porque lá está isto, depois também refere-se muito à componente discursiva, à compreensão, o que é a perspectiva do académico perante a vertente do colonialismo e qual o seu objetivo, que por sua vez, para alguém que viveu aquele passado colonial, até pode olhar para uma investigação que foi exímia, impar, feita com todos os detalhes, mas menosprezá-la, porque achar que a sua memória vale mais do que aquele conhecimento. E digamos que isso, de certo modo, é legítimo
mas também acaba por condicionar a difusão do saber Sim, histórico, não é? Isto mais ligado à minha vertente, não claro. tanto na vertente do Rodrigo, porque o Rodrigo aqui tem algo para se defender, que é, tudo bem, mas a minha investigação culmina de um retrato de relatos, não é? De alguém que viveu esse passado colonial. Mas, por exemplo, já na minha vertente, que é algo que não contém relatos, lá está, como eu disse inicialmente, contei com o relato de Adolfo Maria, integrou um movimento nacionalista no sul de Angola, que de certo modo, lá está, deixou-me um bichinho para querer investigar mais a área, mas no fundo, na investigação foi importante, claro, mas não incido sobre a figura dele. Ou seja, não tenho isso para me defender, mas acaba por ser uma problemática que advém deste debate, não é? E pronto, isto. O dilema é entre as fontes e o processo de investigação. Precisamente, e hoje ainda tens muito isso, Bruno, quer dizer, como o Rodrigo disse bem, as gerações ainda persistem, gerações mais antigas persistem ainda nesse debate e nessas convicções, e acaba por ser difícil, não é? Depois de haver essa difusão do conhecimento ímpar. As questões atuais que se sucedem nas províncias ultramarinas, as opiniões que divergem, no meio cabe aqui este conhecimento histórico. E se cabe, sim, como é que ele pode ser difundido? Portanto, no meio de toda esta troca de ideais, de convicções, de perspectivas, algumas delas ou de esquerda ou de direita, algumas delas até nem de esquerda nem de direita, simplesmente convictas num passado que alguma vez se irá voltar a erguer. Sim, Entende? eu acho que é a falta de debate, não é? É muito Portanto, a falta de debate. Este debate que nós estamos a ter e outros que a vossa organização tem protagonizado têm sido imprescindíveis, não é? Para a transmissão destas opiniões, que acabam por ser também a transmissão da minha opinião, a opinião do Rodrigo, sobre, lá está, não só o que nós fizemos e publicamos, mas também sobre tudo o que envolve a problemática do saber histórico. Sim. E acaba por ser interessante porque as pessoas têm que compreender que todas as perspectivas são válidas, mas desde que a pessoa seja honesta Claro. e assuma do seu ponto de vista como é que está posicionada, como é que vê o mundo, da forma como vê o mundo. Claro. É o meu ponto de vista este. Acho que as pessoas... Claro, e que crias um dilema muito grande, que à época até, já tu cites o pai da história, não é? Que era estudado o que é o dilema entre a razão e a moralidade. Exatamente. Não é? Porque Portanto, muitas das o vezes as que pessoas não que têm é essa noção. precisamente o certo ou errado? Então, mas o meu certo ou errado é de acordo com o passado que eu vivi, mas vivi, tanto de acordo com aquela perspectiva e dentro daquela sociedade colonial? Ou a razão de alguém que pode não ter vivido esse passado colonial, mas investigou, debateu, pôs numa balança em peso uma informação com outra. Esta fonte diz que A é o culpado, mas esta fonte diz que não, o A é inocente. Vamos lá pesar e vamos ver. Lá está o trabalho do historiador. Daí um país ter que dar voz tanto ao trabalho que é feito em campo e que contribui para a história coletiva de um povo, mas também os próprios agentes, como tu há pouco dizias, que estiveram presentes nestes factos e nestas dinâmicas históricas. Não sei se o Rodrigo agora poderia nos desenvolver um bocadinho também qual a sua perspectiva relativamente à importância dos seus testemunhos para esta construção, mais na perspectiva da memória, porque a questão colonial já foi aqui debatida, mas um bocadinho mais na ótica de como é que esses cidadãos, como é que o teu estudo conseguiu, no fundo, dar aqui uma súmula, não é? Daquilo que é a importância e também os entraves que tiveste ao abordar. Falando dos entraves, acho que, por incrível que pareça, os entraves foram as próprias memórias. Havia pessoas, eu tive duas pessoas que se recusaram a falar, nomeadamente dois soldados que foram para lá, depois constituíram a sua vida lá, e depois viram-se obrigados a voltar para Portugal como retornados, perderam tudo, tinham a vida deles lá já planeada, se calhar, isto é um bocado de exagero, mas se calhar pensada até ao fim dos seus dias, com investimento próprio, com fruto do seu trabalho, e perderam tudo, viram-se obrigados
viram-se obrigados a regressar. E, portanto, são coisas que eles nem querem recordar, e então recusam-se mesmo a trabalhar. É por isso que eu digo que as memórias, se calhar, foram o maior entrave a este trabalho. E depois também, memórias, tem o pano para mangas para pegarem muita coisa, e depois, se formos a ver, se fosse a publicar e a escrever tudo que eles diziam, tinha uma monografia. Acho assim, exagero, tinha muito que escrever. Depois temos que um bocado ir selecionando a informação mais imprescindível e mais importante, pois. não desprezando a vida deles, mas claro que de acordo com as metas estabelecidas para o trabalho tem que se selecionar a informação. Mas depois também os próprios arquivos, que ainda não estão bem organizados, não há uma organização de militares por freguesia. Essa história é os historiadores locais ou os interessados locais por história que têm feito isso. E depois as fontes escritas ou outro tipo de fontes, temos que pensar que as fontes à época estão todas censuradas, ou a maioria delas são todas censuradas, são da época, e claro que as fontes não saíam sem passar pelo famoso lápis azul, e daí isso. Agora, a importância ultramarina, acho que da memória ultramarina, acho que é um bocado pegar no porquê que eu às vezes perguntava-lhes porque é que aceitou este convite de vir falar, de vir dar o seu testemunho. E a resposta mais normal era alertar para o que passado não se volta a repetir. Muitos diziam: não quero que o meu neto passe metade do que eu passei, nunca na vida quero que isto volte a acontecer. Foram tempos conturbados, aqueles que estamos aqui a debater, tempos em que as liberdades eram totalmente ignoradas e desprezadas por um regime malicioso, e por isso a memória serve como uma verdadeira fonte histórica. Daí a importância de registar e de gravar estes testemunhos para que as gerações vindouras possam analisar e interpretar o que os antepassados sofreram apenas porque um regime se recusava a resolver este problema pela via do campo das negociações. Daí propor também que se registre o papel das memórias dos colonizados, daqueles que deram a sua vida e que muitos já perderam, para defender uma causa que hoje nós damos por garantida, que é a liberdade. Basta olhar agora para o que aconteceu com esta situação do Covid, quando é que nós pensámos que íamos ficar fechados em casa. Exatamente. Se calhar está tão banalizada que nós não damos importância ao que outros sofreram e ao que outros lutaram para que nós agora possamos ter e usar desta liberdade. No fundo, trabalhares com os testemunhos que neste momento estão vivos é muito mais, e alguns que já partiram poderão eventualmente também deixar às vezes pistas ou até às vezes memórias dentro da sua família, mas trabalhar mesmo com esses testemunhos vivos é muito diferente do que normalmente a historiografia está habituada, não é? Os testemunhos, Sim, claro, documentais, e daí esta temática de hoje ser bastante importante para chamar por um lado a atenção do passado coletivo, que acaba por ser trabalhado em várias esferas e ter muitas dificuldades, como vocês já notaram, mas por outro trabalho de campo que é feito também dentro dos arquivos e as grandes bases de dados que tocam nestes assuntos. Podíamos tocar em mais aspectos, mas o Debates com História não tem tempo para mais, não é? Como sempre, acabamos de suscitar aqui algumas questões aos nossos ouvintes, a temática que é bastante interessante e que deixa muito a desejar, uma vez que há sempre muito que fazer na perspectiva da investigação, na perspectiva do debate público, da opinião pública, e agradecer aos dois oradores que hoje tive o gosto de convidar, o Bruno e o Rodrigo, pelas suas perspectivas, pelos seus pontos de vista e também por trazerem um bocadinho o seu trabalho. Convido os leitores também a verificarem as suas obras, ambas publicadas em livros e que certamente são novos contributos e perspectivas para compreenderem estas temáticas entre história, memória e o passado colonial. E até ao próximo Debates com História. Obrigado a todos, então. Muito boa noite. Obrigado. boa noite, obrigado.